Bom, continuando, né, o último vídeo deu uma cortadinha, mas eu já tinha finalizado. Praticamente dando as últimas considerações em relação ao pós-operatório, né, todos os cuidados que o nosso paciente ele vai ter que desempenhar, a equipe vai desempenhar com ele, conforme a questão da sua disponibilidade, né, e do seu retorno da cirurgia, para que ele possa se estabilizar e retornar para casa, ok? Então agora a gente vai ver a questão da classificação do tratamento cirúrgico. Então, na unidade de centro cirúrgico, pode ser feita uma primeira classificação do procedimento cirúrgico, podendo ser classificado quanto ao momento operatório, finalidade da cirurgia a ser realizada e o potencial de contaminação. Então, a gente tem situações em qual a gente vai conseguir fazer essa classificação, né? Conforme a questão de contaminação, do tempo, a disponibilidade, tudo aquilo que for relativo à questão da cirurgia. Então, em relação à questão da classificação do momento, a gente vai ver aquela questão da urgência e da emergência conforme o quadro que foi apresentado desse paciente. Então, nessa classificação aqui, a cirurgia é determinada em detrimento das condições clínicas do paciente. Ela pode ser de caráter emergencial, urgência, eletivo, necessária e opcional. Então, a gente tem conforme a situação que o nosso paciente ele se apresenta diante da patologia ou então do trauma que ele sofreu, ou até a questão da sua vontade de fazer uma correção ou então uma alteração corpórea. Então, da classificação aqui, quanto ao tempo, a gente começa primeiro falando sobre a classificação quando a gente fala da cirurgia emergencial. É a situação que, pela gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente, exige intervenção cirúrgica devido ao grau ser potencialmente fatal. Então, a gente tem os casos de acidentes, os casos de alguma alteração muito súbita nesse paciente, que somente a cirurgia ela pode ser o ato de correção para poder trazer o retorno dele à saúde. Então, a gente tem todas as situações que podem ser potencialmente fatais, né? Tem um grande risco de morte para esse paciente e que a cirurgia ela é uma das opções para poder dar essa garantia que ele tenha uma sobrevida. Então aqui a gente tem, por exemplo, o que das situações que podem considerar como cirurgias emergenciais. Em caso de hemorragias significativas, né, alguma alteração, algum corte, algum trauma que venha a ter afetado alguma artéria calibrosa, que pode agravar o quadro dessa pessoa. Então, se houver a possibilidade, né, que a gente, dependendo da distância que a pessoa está no hospital, a disponibilidade de transporte, a gente tem todo um tempo que pode ser crítico para ele, né? Mas caso haja a possibilidade de ele consiga chegar até a unidade de atendimento e lá puder ser feito algum procedimento cirúrgico, a gente vai conseguir ter interrupção dessa perda sanguínea para que ele tenha uma recuperação. Também a gente tem a questão de perfurações de vísceras, né, por trauma, por arma de fogo, por arma branca, né, algum incidente que venha ter causado alteração nessas vísceras, né, dependendo da situação, dependendo do tipo de trauma, pode ser fatal ou ele pode ser reparável, e se for reparável, sua cirurgia pode dar essa sobrevida e essa segunda chance para esse paciente. Lesões hemorrágicas em órgãos vitais, né, então algumas alterações que podem fazer com que esses órgãos tenha alguma alteração na circulação, seja no suprimento, na perda ou na questão da carência, né? Isso só pode ser resolvido pela cirurgia para conseguir dar o reparo para essa situação. Aí a gente tem a gente tem a outra classificação que é quanto às cirurgias que são urgentes. A gente falou das emergentes e agora tem as urgentes, que a intervenção cirúrgica ela é imediata. O estado clínico do paciente é grave e existe intervenção cirúrgica, mas pode-se aguardar algumas horas, de 24 a 30 horas. Então, a gente tem um risco de saúde para esse paciente, porém não ao ponto que ele necessita imediatamente chegar ao centro cirúrgico para poder fazer cirurgia. Ele ainda tem um certo período de aguardo para que ele consiga, na questão da organização da sala cirúrgica, disponibilidade de UTI, passar pelo ato cirúrgico para poder ser corrigido o seu problema. Então aqui, quais são as situações que a gente pode ver como situações urgentes? A gente pode ter abdômen agudo inflamatório, então a pessoa com esse quadro clínico, ela vai se encaixar numa necessidade de cirurgia urgente. Cálculos renais ou ureterais, então a presença de cálculos também é algo crítico, né? Pode trazer um desconforto muito intenso para o paciente, mas não venha a ser tão crítico comparado a uma situação emergencial, então pode não trazer a morte
nesse período de 24 horas. Dá ainda para o paciente conseguir suportar um pouco, então dá ter um certo aguardo para que ele seja aliviado, para que então ele passe para essa cirurgia. A gente também tem as eletivas, que o tratamento cirúrgico ele pode ser agendado para um momento conveniente para o cirurgião, para o paciente, para a instituição. Então, a gente não tem situações críticas, a gente tem uma possibilidade de agendamento da cirurgia, então não é algo emergencial, não é algo que necessite, é algo que ainda dê para fazer devido não trazer agravos ou uma criticidade à vida desse paciente. O quadro desse paciente vai ser estável e controlado e a não realização da cirurgia não é irremediável. Então, caso ela não faça essa cirurgia, isso não vai ser algo que vai trazer transtornos. Ele ainda vai ter essa possibilidade de fazer em outro momento e vai ser possível a correção daquela situação. Como, por exemplo, a questão de uma hérnia simples. É algo que não vai ter nenhum risco para esse paciente, que, lógico, vai trazer seus desconfortos, mas a gente ainda tem a possibilidade de conseguir agendar para ele conseguir fazer em outro momento, caso não haja disponibilidade do centro cirúrgico ou de leitos para ele poder fazer essa cirurgia. As necessárias é o tratamento cirúrgico que o cliente precisa fazer para ter qualidade de vida e mais autonomia para suas atividades. Por exemplo, a questão de cirurgia de catarata, ela é necessária porque a gente tem uma pessoa que ela teve uma alteração na visão muito antes do que é o esperado para o normal. E com isso vem a trazer transtornos, vem a trazer dificuldades para as suas atividades diárias, para as suas atividades de maneira autônomas. Então, nas coisas que a pessoa faz, ela sente essa alteração, ela sente essa dificuldade. E vem a ser necessário fazer cirurgia de catarata para que ela consiga ter uma melhor acuidade visual, para poder fazer de forma autônoma todas as suas necessidades básicas, suas atividades, sem que haja alguém que necessite fazer para ela, porque agora, depois de uma cirurgia como essa, a pessoa volta a ter sua autonomia nas suas atividades. E por último, opcional, o tratamento cirúrgico ele é optado pelo cliente, com intuito corretivo voltado para mais para as questões estéticas, como no caso das cirurgias plásticas, remoção de alterações de nariz, colocação de botox, colocação de mama de silicone, retirada de gordura, tudo que for algo que não seja necessário, porém é algo mais relativo à autoestima, à estética desse paciente, a gente vai ter essa cirurgia opcional. Até porque não são problemas de saúde em si, mas muitas vezes é um problema de imagem, de aceitação corporal, que pode mais à frente se transformar num problema de saúde conforme a situação, né? Principalmente se for algo relativo a questão excessiva de gordura, outras coisas. Mas quando a gente trata de alteração de uma estrutura do corpo, do nariz, da orelha, isso vem ser algo mais para voltar ao lado estético e melhorar a autoestima desse paciente. Então, tudo isso a gente tem essas classificações, da que necessita ser feita imediatamente e daquela uma que não tem necessidade alguma, porém é algo que é da vontade do paciente. Conforme a necessidade, a gente tem essa possibilidade de classificar de acordo com o que esse cliente me apresenta, dos seus sinais, sintomas ou das suas necessidades. Já a classificação quanto à finalidade da cirurgia ser realizada, a gente tem aqui, em princípio, as cirurgias possuem finalidade curativa, em sua maioria objetivando a cura do cliente quando o tratamento clínico não é indicado ou não surge mais efeito. No entanto, outras finalidades podem estar presentes e algumas delas não buscando necessariamente a cura. O ato cirúrgico ele pode ser categorizado segundo sua finalidade como paliativo, radical, plástico ou diagnóstico. Então aqui a gente já tem uma situação que ele pode não ser uma cirurgia diretamente para curar a situação que essa pessoa está passando, a doença que ela está vivenciando. Porém, a gente tem essa outra possibilidade de fazer avaliações, de fazer outros meios, utilizando essa avaliação cirúrgica para conseguir fazer aquilo que é necessário. Então, em questão da classificação da finalidade da cirurgia, a gente tem começando pela paliativa, em que o tratamento cirúrgico ele tem o objetivo de compensar os distúrbios para melhorar as condições do paciente ou aliviar sua dor, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Então a gente tem às vezes uma situação de uma pessoa que ela pode até não ter a correção, a cura daquela doença, mas para evitar sofrimentos, ela pode fazer essa cirurgia para aliviar
desconfortos, dores, que podem acarretar uma piora para ela, ou até a falta da questão da vontade, de vontade de viver, devido a aquilo que pode trazer de consequências, de sintomas ruins que essa doença ela tem. Então aqui a gente tem essa doença para aliviar a dor, não vai curar, mas ela vai aliviar aquilo que a pessoa sente desconforto. Como, por exemplo, a gastrojejunoanastomose, que ela é a ligação do estômago e o intestino delgado, sem remoção do tumor. Então a pessoa, por exemplo, pode ter um tumor nessa área, não há possibilidade de removê-lo porque ele pode estar muito enervado. Porém, para poder dar suporte para ela conseguir manter suas atividades na questão alimentícia, a gente tem essa ligação aqui para dar suporte para essa pessoa. Ou então a colostomia também é outro exemplo de questão de paliativa cirúrgica. Temos a radical também, que ela é o tratamento cirúrgico por intermédio do qual é feita a remoção parcial ou total de um órgão ou segmento corporal, como a hepatectomia parcial, ou então, por exemplo, a amputação de um membro inferior, né? No caso da amputação, aqui a gente tem, às vezes, situações de uma pessoa que ela tem doenças, comorbidades instaladas, e nisso a pessoa teve essa situação de ter uma perda de uma parte, a desvitalização de alguma área, que só a remoção por meio da amputação vão poder trazer uma qualidade de vida para ela, sem comprometer as demais partes corpóreas. Então aqui é uma atividade radical para poder evitar consequências maiores. A plástica, que é o tratamento realizado com finalidade estética, né, corretiva, a mamoplastia, a questão da reparação de algumas partes corpóreas, toda a classificação é relativa à cirurgia plástica. E por último, a diagnóstica, que ela caracteriza-se pela retirada ou remoção de fragmentos de tecido para exame microscópico ou anatomopatologia com fins diagnósticos. Então a gente pode estar lidando com uma pessoa que está começando a apresentar sinais da doença, e para poder ter uma certa certeza disso, para poder ter o diagnóstico confirmado, a gente tem, por exemplo, essa cirurgia diagnóstica, que a gente vai ter essa possibilidade de compreensão de como está o avançar dessa doença. Como, por exemplo, a biópsia hepática, caso a pessoa tenha alguma alteração nesse órgão, ela vai fazer uma retirada mínima de tecido para poder avaliá-lo e ter a certeza se há comprometimento ou não. Também a gente tem a laparotomia diagnóstica, nessa avaliação da região abdominal, para fazer uma visualização em todos os órgãos que compõem essa região, para avaliá-los e saber a extensão de uma doença, se há presença, se teve retorno, tudo aquilo que for uma ideia, possibilidades para poder avaliar o quadro clínico, caso possa permanecer a doença, ou se ela já esteja desenvolvendo aquilo que se suspeita como diagnóstico. Então, quando eu falo da questão da finalidade da cirurgia, eu tenho todas essas situações aqui, e no próximo vídeo a gente vai falar acerca da classificação quanto ao potencial de contaminação.